Olá, Cleidiana Brasil por aqui. Prazer em estar com você mais uma vez. Semana passada nós fizemos um vídeo dando pinceladas do meu propósito, o porquê de estar nas redes sociais. E eu falei para vocês que era apenas um vídeo introdutório para eu poder contar a minha história para você. E eu estou por aqui para poder cumprir. É claro que essa história não vai se resumir em apenas um vídeo. E eu quero ver você em todos eles, tá bom? Porque você é muito importante para mim. E eu quero que você também cresça, assim como eu venho crescendo, tá bem? Vamos lá. Meu nome é Cleidiana da Silva Brasil Klagenberg, tenho 45 anos até dia 8 de março, tá bem aí? Tá chegando. Eu sou tocantinense, nasci no município de Colinas do Tocantins. Venho de um casal sem nenhuma estrutura, onde meu pai e a minha mãe teve 8 filhos e desses 8 filhos eu sou a sexta. Com muita alegria, hoje o convívio com os irmãos é maravilhoso, né? Mas já foi bem difícil. Na época que meus pais se separaram, eu tinha apenas 4 anos de idade, bem novinha. Naquela época, nós fomos dados para as pessoas. A gente era dado para parentes, desconhecidos, porque o pai não tinha estrutura, nem a mãe, para poder ficar conosco. Então, a gente era dado para as pessoas. E eu quero te explicar por que eu tenho dificuldade em responder a pergunta. Cleidiana, você é de onde? Porque eu não tenho essa memória de território. Eu não consigo me recordar aonde eu fui criada, onde foi a minha infância, aonde eu vivi alguns momentos, como, por exemplo, a primeira escola. Eu não tenho isso na minha memória, então eu tenho algumas dificuldades para poder responder isso. Geralmente eu respondo o seguinte: eu sou tocantinense e ponto, né? Passando esse período, a gente foi crescendo, dado para as pessoas. A gente era assim, quem pegava a gente dizia que ia nos criar como filhos, mas na realidade era totalmente diferente. Nós éramos dado para poder trabalhar mesmo na casa das pessoas. Fomos criados dessa forma, Deus nos protegeu o tempo todo. Tivemos uma infância muito difícil, de muito serviço, a gente trabalhava muito mesmo. Inclusive, quando eu tive meus filhos, quando a minha filha teve a idade de 5 anos, eu falei, meu Deus, a minha filha é uma bebê. 5 anos é uma bebê. Eu com 5 anos já trabalhava na casa dos outros, tinha até responsabilidade de cuidar de filho de outras pessoas, né? Mas a gente foi crescendo sem estudar, trabalhando muito, sem cuidados, sem ter infância, sem ao menos, eu me recordo de uma vez, eu vou te contar isso. Eu tinha mais ou menos 18 anos de idade e quando uma patroa, ela preparava a casa, tudo, para poder receber o Papai Noel. E eu me recordo que eu fiquei muito chateada com o Papai Noel, decepcionada com o Papai Noel. Por que eu fiquei decepcionada? Porque prepararam a casa para a chegada do Papai Noel. E o Papai Noel não veio? Veio para os filhos da minha patroa. Mas o Papai Noel não veio para mim. E eu tinha feito meus pedidos para ele. Mas ele não veio para mim. Pensa na decepção que eu fiquei. Como assim? Papai Noel não veio para mim? Papai Noel veio para eles, mas ele não veio para mim. Então, Papai Noel, ele é seletivo, né? Na minha mente foi isso que aconteceu. Papai Noel, ele é seletivo, ele seleciona para quem ele vai, ele seleciona para quem ele dá presente. Eu era uma criança, gente, 8 anos de idade, mas já ralava muito, trabalhava muito no serviço doméstico. Eu tenho uma sensibilidade nos meus pés e devido lavar muito, naquela época, né, lavava-se muita casa com sabão em pó e aquilo causava feridas no meu pé. E eram feridas de sangrar mesmo, sabe? De às vezes não conseguir pisar com o pé totalmente apoiado no chão. Andava com a pontinha dos pés. Então a gente sofria bastante. E quando eu falo a gente, eu não, é porque a minha história, ela está conectada à história dos meus irmãos. Desse casamento do meu pai, mas a minha mãe, eram 8, 4 homens e 4 mulheres.
das 4 mulheres, apenas uma não viveu essas situações, essas circunstâncias. Por quê? Ela ficou com 8 meses, a nossa irmã, caçula desses 8, e ela foi entregue para minha avó. Então, a minha avó foi quem criou ela, minha avó materna, meu avô materno, né? Mas o restante tudo foi muito, muito difícil nesse convívio com pessoas estranhas, trabalhar na casa dos outros. Eu sempre fui muito, muito delicada, assim, no sentido de não dar conta de pegar muito peso, não dar conta de andar muito rápido, acabava caindo muito. Fiz muitas artes, né? A gente costuma falar assim, arte menino, de quebrar as coisas mesmo. E isso eu apanhava muito, porque eu quebrava as coisas, eu caía muito. Bom, não foi uma infância fácil. Depois que eu tive meus filhos, eu fiquei imaginando como que alguém teria coragem de tratar uma criança daquela forma, né? Mas nos tratavam. Era assim que nós fomos, foi assim que nós fomos criados. Trabalhar na casa dos outros. Éramos dados e as pessoas dizem, não pode deixar, a gente vai tratar como filho, aonde meu filho for ela vai, aonde minha filha for ela vai, o que ela comer, o que minha filha comer ela vai comer. Gente, mas não era nada disso, era trabalho escravo mesmo, né? E a gente não tinha direito a nada. Inclusive, a minha alfabetização ela foi muito tardia por causa disso. E aí, depois a gente chega na parte da alfabetização, tá bom? Mas aí, caminhando essa parte da infância, porque na realidade eu tenho dificuldade de falar desse negócio de infância porque eu não tive muito, né? A gente não teve. Assumi responsabilidade cedo, trabalho muito cedo, então era muito peso, muita cobrança. Sem falar do sofrimento emocional, psicológico, de estar longe dos pais e longe dos irmãos. Esse era a pior de todos, né? A gente sempre, quando nós tínhamos a oportunidade de nos encontrar, a essa parte eu preciso, ainda que superada, eu preciso ter um pouco de controle emocional, porque me emociona muito. Quando nós nos encontrávamos, nós éramos muito felizes, alegres por estar juntos, né? E aí, eita, eu gosto de dizer sempre, né, que hoje nós temos a oportunidade de até escolher o tempo que a gente vai nos encontrar, os irmãos, porque a gente valorizava muito isso, estar junto, porque a gente não podia estar juntos. Então foi muito difícil. Quando a gente tinha essa oportunidade para estar juntos, nós gostávamos muito. Lógico, sempre era por muito pouco tempo. A gente ficava juntos por pouco tempo e logo já era levado, um era levado para casa de um tio, ou um era dado para uma pessoa estranha, e assim foi seguindo a vida. Assim, eu fui chegando até os meus 14, 15 anos, que foi uma fase bem complicada. Nos meus 14 anos eu fui morar com uma senhora muito amável, a senhora Leila. Tenho boas recordações das minhas patroas, poucas delas marcaram a minha vida de forma positiva, e a dona Leila marcou a minha vida de forma positiva. Estava em São Paulo, morando com ela no interior de São Paulo, quando eu falei para ela que eu estava com saudades da minha mãe. E aí ela disse, olha, esqueci de te contar, semana que vem estamos indo de férias lá para o Tocantins, e aí, que na época não era Tocantins ainda, né, mas eu estou falando Tocantins. A gente vai para o Tocantins e aí você passa lá uns 20 dias com a sua mãe. E aí eu disse para ela, dona Leila, eu não quero ir passar uns dias com a minha mãe, eu quero morar com a minha mãe. Eu estou com saudades de morar com a minha mãe. E aí foi um período em que ela me trouxe e eu vou contar para você a partir aí dessa parte dos 14 para os 15 anos em um outro momento, para o nosso vídeo não ficar muito muito longo, muito comprido, mas é um prazer dividir a minha história com você. A gente não tem como falar em vídeo nos mínimos detalhes tudo aquilo que nós vivemos, mas ainda assim eu quero dividir esses momentos com você. No próximo vídeo a gente segue, tá? Desse meu reencontro com a minha mãe a partir aí dos 14 anos. Ó, beijo, te encontro no próximo.